9h42 pelo horário de Brasília. Infelizmente, a gente traz aqui a notícia da morte de um dos maiores dramaturgos do país. A Ellen Brau está no estúdio para contar para a gente. Diga, Ellen. Pois é, confirmada a morte de José Celso Martinez Corrêa. A confirmação da morte veio através do perfil oficial, inclusive do Teatro Oficina, né? A Oficina Usina Ozona. E no perfil deles, eles postaram, como não podia ser diferente, uma espécie de poema para Zé Celso, dizendo: tudo é tempo e contratempo, e o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo. Nossa fênix acaba de partir para a morada do sol. Amor de muito, amor sempre. Zé Celso morreu, então, agora pela manhã, no Hospital das Clínicas de São Paulo, da capital paulista, onde ele estava internado desde a última terça-feira, quando houve um incêndio na casa dele, no bairro do Paraíso, aqui na zona sul de São Paulo. A suspeita de que esse incêndio tinha sido provocado por um aquecedor que estava na casa. Ele teve 53% do corpo queimado, foi internado, sedado, entubado, estava sob observação na UTI do Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. José Celso Martinez Corrêa, que era mais conhecido como Zé Celso, nasceu em Araraquara, no interior de São Paulo, e foi um dos fundadores da mais longeva companhia de teatro que a gente tem no país, que é o Teatro Oficina. Ele que foi convencido pelos pais a fazer a faculdade de Direito no Largo São Francisco da USP. Muito embora desde criança ele sempre contou que tinha essa paixão por encenar. Ele contava que ele pegava uma caixinha de sapatos, iluminava com uma lâmpada e projetava filminhos com os desenhos dele quando ele era criança no quintal de casa. E aí os pais convenceram ele, na época, a fazer uma faculdade mais tradicional. Quando ele chegou no Largo São Francisco, ele disse: era tão chato aquele auditório com 300 alunos assistindo aquelas aulas tão sem graça, que ele começou a ter algumas ideias. Entre elas, criar um grupo amador de teatro por ali. E aí, junto com alguns colegas, eles criaram, então, em 58, o Teatro Oficina. Estes estudantes de Direito ali junto com o Zé Celso. O Teatro Oficina se tornou uma referência de crítica e também de público aqui no país, e com várias peças, né? Mas uma delas, a peça Roda Viva, acabou dando ali a cara do teatro, porque inicialmente eles tinham ali uma tradição mais característica, mais ortodoxa, digamos assim, do teatro, mas com Roda Viva eles acabaram tendo uma tradição de crítica política. Por quê? Porque ali a ditadura militar do Brasil acabou mudando muitos rumos do próprio teatro. Eles sofreram muito em 74, o Zé Celso e os atores do Teatro Oficina tiveram que, inclusive, buscar exílio em Portugal, depois de serem censurados com o Roda Viva. Ele vai para Portugal, fica até 78. Quando ele volta para o Brasil, ele ajuda a liderar o renascimento do grupo. E aí, o Teatro Oficina, que havia sido incendiado, a sede dele é recriada com a arquitetura da Lina Bobardi. Ela fez com muito amor tudo. Ela ia no teatro todos os dias, porque ela se dava muito bem com os maquinistas. Desde a selva das cidades, ela se apaixonou pelo Cid! Cid! Ela gritava, que era o contra-regra. Maravilhosa. E ela fez o Teatro Oficina, né? Que é uma maravilha. Eu não sei se né, as pessoas que não conhecem, mas o Teatro Oficina, ele não é só uma referência no Brasil, tá? Ele já foi citado, por exemplo, em guias britânicos como um dos teatros mais bonitos do mundo. Porque ele é um teatro que foi desenhado pela Lina Bobardi, então ele tem um paredão de vidro com uma árvore que fica ali, meio intrínseca aí ao vidro. Ele é muito, muito bonito mesmo. E, aliás, esse espaço, justamente por causa disso, acabou virando um imbróglio dele. Ontem nós mencionamos aqui, né, o imbróglio dele com o comunicador e empresário Silvio Santos, porque quase todo o arredor ali do espaço que fica no Bexiga é do Silvio Santos, que queria construir ali torres, moradias habitacionais, e com isso tiraria justamente essa vista desse paredão bonito que tem ali, essa vista de vidro que é tão simbólica do teatro. E aí ontem a gente trouxe aqui um trechinho dessa reunião, mas eu acho que vale a gente repetir para a gente ter ideia do que era, que foi uma reunião. Esse imbróglio se arrasta há mais de 40 anos, ainda não teve conclusão. O Zé Celso morreu hoje, mas não teve um desfecho na justiça. Do que fazer com esses terrenos que tem ali nos arredores do Teatro Oficina, a criação
dessas moradias ali descaracterizaria totalmente o Teatro Oficina. E aí, em 2018, houve essa reunião entre o Zé Celso e o Silvio Santos. Na época, estava lá o João Dória mediando como prefeito a reunião. E um trechinho dessa reunião mostrava muito quem era o Zé Celso ali conversando diante do Silvio Santos. Estava todo mundo ali pronto para uma reunião. Ele chega com um poncho mexicano, quer dizer que ele vai dizer que não é mexicano ali. E é uma reunião bastante ímpar, digamos assim. Primeiro artista para estar teatro mexicano. De índio mexicano, tarahumara, não é mexicano não. Eles não se consideram mexicanos. Prefeito, o que nós estamos reunidos aqui é que nós teremos que encontrar uma solução para que o Zé Celso fique contente com o Teatro Oficina e para que eu possa fazer alguma coisa com aquele terreno que não foi de graça para mim. Se o terreno fosse teu, o que você ia fazer? Anhangabaú, esperando você da felicidade. Mas o que você vai fazer Ela lá? vai dizer, você está muito ansioso. E quase muito bom todas isso, as né? entrevistas do Zé Celso, eu estava reassistindo o Roda Viva com ele, provocações com ele. Quase todas as respostas do Zé são assim. Elas são dadas com uma interpretação, uma música, um certo agito, né? Então, esse é ele, esse agitador. Mas, recentemente, ele foi, ainda esse ano, conversar com o Drauzio Varela, um programa que o Drauzio tem no YouTube. E aí o Drauzio pergunta pra ele assim, ô Zé, nós dois já estamos ficando velhos, você tem consciência que nós dois vamos morrer logo, né? Que a gente está se aproximando do fim da vida? Como é que você vê esse fim da vida? E aí o Zé fala pra ele. Eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar criando até morrer. Porque o que me faz viver é criar, né? É criar, procriar. Eu não tenho filho, meu filho é o teatro. E aí essa foi, enfim, a concepção dele sobre o fim da vida, que foi o que aconteceu de fato. O Zé casou agora, pouco, mês passado, retrasado. Ele oficializou o casamento dele, na verdade, né? Ele tem 86 anos e ele oficializou o casamento dele com Marcelo Drummond, que também é diretor, que tem 60 anos, mas os dois estão juntos há 37 anos. Foi uma cerimônia ecumênica super bonita, inclusive a Mônica Bergamo, nossa colunista, ela retratou na coluna dela essa cerimônia, porque assim, teve show da Marina Lima, teve show da Daniela Mercury, todo o teatro, todas as artes cênicas do Brasil em peso estavam nessa cerimônia ecumênica ali, que foi uma espécie de manifestação, porque o Zé encarava que ele viveu duas ditaduras, a de 64, e depois ele dizia que a dos últimos 4 anos tinha sido uma ditadura muito difícil para eles, do teatro. Então esse casamento foi um casamento / manifestação de toda a classe artística vivida, e a oficialização do casamento dos dois, que já durava 37 anos, na verdade. Muitas manifestações dos nossos ouvintes aqui, né? E a eles a gente se junta no sentimento de solidariedade à família e tal, mas muita gente lembrando, falando em legado e com boas lembranças também, né? Do papel na cultura brasileira de Zé Celso. Ellen, obrigada, viu? Pelas informações aí, por fazer com que a gente passeasse um pouco por essa história, né? Eu entrevistei uma vez aqui para Band News FM, logo que eu cheguei a São Paulo, lá no Teatro Oficina. E, gente, é dificílimo entrevistá-lo, assim. Claro. Muito, porque era isso. Cada vez que você ia fazer uma pergunta, assim, era sobre um espetáculo. Mas o espetáculo vai ser como... E aí vinha uma cantoria, e aí a gente... Mas era incrível, porque era uma aula. Respostas lineares, né? Não tem, não é uma resposta linear. Eu lembro um pouco o Tom Zé, quando a gente conversa com o Tom Zé, assim. Mas aí você vai indo por vários caminhos, assim. É interessantíssimo. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo colocou agora a seguinte manifestação. Hoje nos despedimos de uma lenda, um mestre dos palcos, Zé Celso. Sua paixão e dedicação ao teatro ecoarão eternamente, sua voz única, suas encenações e seu espírito livre deixam um legado inspirador. Obrigada, Zé Celso, por nos encantar e transformar o mundo através da arte. Agora, o que será do Oficina, né? Sem a figura tão forte do Zé Celso para defender aquele espaço. Ele é especial. tombado, né? O espaço é tombado, mas o arredor não, que era a grande briga. Então... Agora não sabe. Vai ficar sem a figura, né, dele. Um muro ali de proteção àquela área. Enfim, veremos o que vai acontecer. Deve ter muita gente de antena ligada já, né? Valeu, Ellen.